Eu, quando conto à minha mãe que tinha recebido o diagnóstico e que tinha um cancro da mama, não fui assim muito drástica com o cancro, porque para a minha mãe a palavra ainda era muito forte, não é? Estou aqui com uma coisa na maminha e tal, mas nem é muito grande, eles vão tirar isto de instante. E confesso que até aligerei muita coisa, porque acho que não faz sentido nenhum. E a minha mãe nesse momento diz-me: olha, que eu também tenho aqui uma coisa, queres ver? Sara, eu me caindo, este mundo e o outro em cima. Porque não era uma coisinha, não era um caroçozinho, era uma massa imensa. Descreve-se como um pequeno trator a andar pela vida, meio bruta, pouco lamechas e nada dramática. Diz que se há um problema, foca-se logo na solução. Conta que foi assim que lidou com o cancro, tal como com todos os outros obstáculos que foi encontrando pelo caminho. Cátia Guarmon, conhecida por todos como Tia Cátia dos programas de cozinha, fez a biópsia que viria a confirmar o cancro da mama no último dia de 2021. Foi operada poucos meses depois, tirou, como costuma dizer, 200 gramas de mama e fez radioterapia. Ao mesmo tempo que fazia os tratamentos, a mãe, com 81 anos, também foi diagnosticada com um cancro da mama e passaram juntas pela doença. Mas não eram os primeiros casos de cancro. O pai morreu quando tinha 50 anos, Cátia foi diagnosticada aos 49 e chegou a temer que a história se repetisse. Ainda assim, jura a pé juntos que o cancro não a mudou, nem a tornou uma pessoa melhor. Eu sou a Sara Tainha, jornalista da SIC, e este é o podcast Tenho Cancro e Depois. Olá, Cátia, ou Tia Cátia. Olá, querida sobrinha. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigada. Está aqui hoje connosco ao lado do seu médico que a acompanhou, o Dr. Diogo Alpuim Costa. Olá, doutor. Olá, tudo bem? Muito Olá. bem-vindo. Muito obrigado. O cancro é de todos. Tenho Cancro e Depois. É um projeto editorial da SIC Notícias com o apoio da Novartis. Um espaço multiplataforma que acolhe todas as vozes que contribuem para normalizar como se fala de cancro, fundamental para uma sociedade mais informada e empática. Partilhamos experiências e criamos pontes, porque o cancro também deve ser conversa. Saiba mais e acompanhe este projeto em tenhocancroedepois.pt. Tia Cátia, podemos começar aqui com esta frase sua em que garante que não é uma pessoa melhor ou pior depois do cancro. Uma tomada de consciência não vem de uma doença? Eu acho que não deve vir de uma doença, mas a ter que vir, quer dizer, assim, se a pessoa nunca teve uma tomada de consciência e se precisar de uma doença para tal, então que venha ela. Eu sempre tive essa consciência, porque lá está, o meu pai, como morreu muito cedo, eu perdi o meu pai quando eu tinha 18 anos, e portanto eu sempre tive essa noção de finitude e que de facto aquela coisa da esperança média de vida dos 80 anos é só uma média, não é? E como tal pode acontecer a qualquer idade. E a sensação de que eu chego à noite, me deito com a cabeça na almofada e faço assim uma revisão do meu dia e não fica nada por dizer, não fica nada por desculpar, não fica nada... Às vezes fica algumas coisas por fazer, porque o dia só tem 24 horas, mas eu acho que é, se todos os dias fizermos isso, eu acho que caminhamos para sermos, sim, todos os dias um bocadinho melhores. E, portanto, se calhar eu sou melhor do que há 3 anos atrás, mas não pelo facto de ter tido um cancro, mas porque todos os dias tento cumprir com aquilo que eu acho que são os meus valores, aquilo que me foi incutido pelos meus pais, não é? E a genética aí e também a hereditariedade, eu acho que é fundamental a educação. Mas vamos lá ver, normalmente quando as pessoas se deparam com o cancro, há aqui muita coisa que mexe, não é? Emocionalmente, fisicamente e emocionalmente. No meio destas coisas que mexem, não vem um depois? Não há uma mudança? Acima de tudo, pensarmos que não somos finitos, e eu já tinha essa noção, mas que cada vez mais eu precisava de ter qualquer coisa que pudesse funcionar independentemente de mim. Ou seja,
eu durante muito tempo fui o motor da família, porque assim porque somos uma família se calhar mais matriarca, embora eu não fizesse nada e não quer dizer não fosse nada, mas não fazia metade do que faço sem o meu Francisco. Estamos juntos há 37 anos e de facto ele é o meu braço direito, esquerdo e de facto é o meu apoio. E muitas das vezes, às vezes parece que eu sou o tal trator, não é? Mas ele se calhar é o gasóleo. É o combustível. É o combustível, exatamente. E é o que me permite poder ir andando, não é? Às vezes é aquela história, aqueles clichês, não é? Por trás de um grande homem está uma grande mulher, por trás de uma grande mulher está um grande homem. Mas efetivamente é isso. Eu sinto que somos uma equipa, mas... E isso chama-se amor, não é? É incrível, não é? Família. Claro. Foi a empresa onde eu trabalho há mais anos, onde tenho tido mais resultados, onde eu nunca me pude despedir nem pedir uma licença sem vencimento, onde passamos por vários team buildings, workshops e tudo em família, não é? Mas de facto é a empresa com mais sucesso, a empresa que eu dirijo há mais anos e com mais sucesso. Então como é que foi essa empresa que é a família, sim, a lidar com o cancro? Eu acho que eles ainda no outro dia disseram, e nós falamos muito, até porque eu falo muito e puxo muito e estou sempre, e porquê, e como, e não sei, e portanto não sou nada aquela pessoa dos silêncios. Quando estou em silêncio, normalmente há sempre alguém que vem ter comigo, e quando eu digo alguém é ou o Manel, ou o António, ou o Francisco, mais o Manel e o António, não é? Que o Francisco às vezes até agradece que lhe dê uns silêncios, mas que me pergunta: está tudo bem, querida? Estás tão calada? E eu não, estou só aqui a pensar numas coisas, mas de certeza que está tudo bem, porque eu estou sempre a puxar e portanto fomos sempre falando muito, e eles ainda no outro dia disseram que nunca tiveram dúvidas que fosse correr bem. Acreditaram logo, porque também eu não, quando lhes transmiti a notícia, não foi numa de dramas, tipo, olha, a mãe está péssima, está doente, tem um cancro, quer dizer, não foi, porque eu acho que eu não gosto de pensar o que é que os outros dizem ou não dizem, mas eu acho que às vezes há essa necessidade para garantir do outro lado um certo cuidado, e eu acho que eu é que tenho que dar esse cuidado. Portanto, a mãe efetivamente está com cancro, mas não é nada de grave, é super ultrapassável, os tratamentos são estes e estes, portanto a solução é esta. Pronto, fez logo ali o plano todo, um plano de ação. E os resultados estão à vista. Exato, e eu acho que, e às vezes, Sara, tu, por acaso depois, quando já falámos sobre isto, que se não era uma forma muito leviana de levar isto, tipo, parece que não foi nada e parece que é tontinha. Eu sei muito bem o que é que eu tinha. Eu sei muito bem, e ainda hoje eu sei que a probabilidade de recidivar é muito maior do que numa pessoa que nunca teve. Eu sei que isto pode acontecer, mas para já é um bocadinho aquela coisa de dar corpo às balas, não é? Portanto, vamos lá embora. A doença se veio ter comigo, então vamos lá ver, porque como o outro isto não é fácil, mas se fosse fácil não era comigo, não é? Vamos lá embora. E depois, eu acho que o entrar numa situação destas, não é? O aceitar isto de uma forma mais leve, não estolda tanto o pensamento, e nós somos químicos, não é? Nós somos reações químicas, e portanto eu tenho a certeza que se eu estiver bem disposta, animada e feliz, seguramente que as minhas células boas vão muito mais. Isto não é nada esotérico, isto é químico, isto é medicina, é verdade? É verdade, e o seu sistema imunitário fica mais excitado para, de alguma forma, fazer face a esta doença. Há umas células que nós têm um nome engraçado, são as natural killers, e que realmente em pessoas que têm uma atitude positiva perante a vida e perante estas adversidades, há aqui como um boost, um potenciar destas células no combate a várias doenças. Portanto, está a ver, sem saber, mas com a sua atitude, o seu sistema imunitário estava consigo. Claro, que engraçado. Há aquele ditado, e o povo nestas coisas tem muita razão: quem ama não adoece,
não é? Precisamente por isso, que por quem ama, provavelmente até está com a tal excitação, não é? E, portanto, permite que não fique tão... Faz todo o sentido. Mas agora é que as pessoas, quando estão deprimidas, ficam mais doentes. Mas agora permitam-me ser aqui a advogada do diabo, não é? Claro. Faz parte do meu trabalho. Exato. E então, e aquelas pessoas que foram muito positivas, que tiveram, bora lá, vamos tratar este cancro, muito felizes, espetacular, e depois os tratamentos não resultam e acabam por morrer? É assim, o que eu posso dizer, e eu não sou totalmente empático porque eu não sei o que é ter essa doença, embora esteja do outro lado de tratar esta doença. O que eu posso dizer é que isto acaba por ser uma experiência individual de cada pessoa. Há pessoas como a tia Cátia que enfrentou esta doença com esta positividade, que não é tóxica, é uma boa positividade. E depois há outras pessoas que realmente vão muito abaixo, até porque isto é uma doença que também tem um grande estigma, um grande impacto em todos, não só no próprio, mas na família e no meio envolvente. E é verdade, nós podemos ter mesmo assim uma atitude muito positiva, mas o cancro é uma doença que é única naquela pessoa, naquele momento, e a verdade é que podemos fazer tudo, mas às vezes o tudo não é suficiente. Mas é verdade que uma atitude positiva perante esta doença é só mais uma mais-valia que devemos agarrar para além de tudo o resto. Então vamos voltar aqui um bocadinho ao início, porque nós ainda nem explicámos. Isto tudo surge num dia de passagem de ano, não é? Na passagem de ano descobre que tem um cancro. Sim. Acredito que não tenha sido uma festa nada fácil, não é? Mas foi antes da meia-noite? Não, foi exato. Foi quase lá. Foi quase lá. Não, foi durante o mês de dezembro que eu fiz a autopalpação, como faço frequentemente. Não digo que faça todos os dias, mas sei lá, faço ideia, uma vez por semana, ou sei lá. Isto é uma mensagem, já agora, muito importante, para além da questão do rastreio, que é fundamental. Acho que deve começar com nós próprios, e neste caso a mulher fazer a autopalpação mamária e conhecer o seu corpo. Exatamente. Nós temos que conhecer o nosso corpo, o que é normal e o que não é. Exato. Não digo todos os dias, porque realmente isso depois pode levar aqui a um stress desnecessário. Claro. Mas se calhar uma vez por semana ou uma vez por mês, porque não? E estar atento a pequenos sinais. Portanto, para além do rastreio, antes disso vem o conhecimento próprio do próprio corpo, e neste caso, pelos vistos, e ainda bem, a autopalpação mamária acabou por ser aquilo. E foi exatamente isso. Eu senti um nódulo, um caroço, qualquer coisa que não era normal. Mas aquela coisa do stress, pronto, amanhã logo se vê. E aí fiquei mais focada. E no dia seguinte voltei a sentir. E portanto, afinal, não era só uma impressão. Ele estava mesmo lá. Porque às tantas a pessoa pensa, não, foi qualquer coisinha. Depois pensei, se calhar foi uma vacina que eu tomei, foi qualquer coisa. Tentamos arranjar-se. E portanto, foi o mês todo de dezembro. E depois, eu não disse a ninguém. Portanto, quando estou a dizer que não disse a ninguém, não disse efetivamente a ninguém, nem ao meu marido, porque havia aquela coisa de, vou dizer o quê? Olha, tenho aqui um caroço. Então já foste ver? Não. Então vai. Pois, eu não tinha tempo, não é? Porque o mês de dezembro era um mês terrível, eu estava a gravar, era Natal, quer dizer, não valia a pena. E lá está, eu para estar a apresentar era logo com a solução. Mas aquelas soluções de final de ano, não vou passar o ano sem resolver isto, tipo, sem fechar a agenda. Estão a ver? A fechar a agenda como assim, com uma coisa para resolver. Porque eu depois, como sou um bocadinho obsessiva, compulsiva, tenho que acabar tudo aquilo que começo. E portanto, eu acabar o ano sem resolver tudo não podia ser. E no dia 30 eu marco uma mamografia, uma ecomamária para acabar o ano, ou sim ou sopas, o que tiver que ser será. E pronto, e foi precisamente no dia 31 faço a biópsia, e portanto acabei o ano, não com o resultado ainda da biópsia, porque tem alguns... Mas com a imagem suspeita, mas no exame de imagem... Bastante suspeita que era, pronto, e as dimensões, que teria 3 centímetros e que pronto, e que seria... mas ainda tudo muito no ar, vou ter que fazer quimio, não vou fazer quimio, que tipo de cancro é que é, como é que não é, portanto... Todo aquele mundo, de repente parece um sótão. Estão a imaginar o sótão que está cheio de coisas e nós de repente começamos a arrumar e ele ainda está pior do que quando estava com tudo lá dentro e pronto. E realmente entrar no novo ano com essas dúvidas, não é? Em que queremos novas resoluções e novos projetos, sim, acredito que não tenha sido fácil. E como é que foi nesse dia a festa?
Como é que se vai para uma festa depois de saber que se tem cancro? Então, eu passo sempre a passagem de ano com um grupo de amigos, que somos amigos desde os 12 ou 13 anos. Portanto, somos mesmo amigos. E eu, por acaso, até tinha sido eu que tinha ficado a levar uma parte do jantar. Porque será, não é? Exatamente, ia dizer isso. Sou destas que se oferece sempre. Ainda não pensei já dizer, eu levo. E portanto eu lembro-me que acabei de fazer a biópsia e ainda tive a descascar uns camarões e não sei o quê, com um bocado de gelo, assim meia torta e não sei o quê. E eu não queria dizer nada a ninguém, porque lá está, não sabia o que é que era, não ia estar Mas tanto eu e o Francisco, mas eu depois, como já perceberam, não é? Sou bastante extrovertida e conversadora e de repente estava bastante calada, não é? Porque se não tens nada de agradável para dizer, não digas, está calada. E basicamente era isso que me estava a acontecer. Mas entretanto, no fim do jantar, acabámos de jantar, passámos a meia-noite, já jantamos sempre muito tardiamente e estavam a falar as minhas amigas, uma queria pôr maminhas, a outra queria endireitar, a outra queria não sei o quê, portanto aquilo estava... Estas novas resoluções. Exato. E eu de repente disse, ai meninas, tenho que vos contar uma coisa, por favor, olha, não é para ficar ninguém estressado, isto vai correr tudo bem, não vai ser nada, mas eu estou com um cancro. Bem, pronto, não sei se elas ficaram pior, porque eu não queria nada ter que lhes dizer, mas na verdade eu também precisava um bocadinho do apoio delas, não é? E pronto, quanto mais não fosse aquela cumplicidade dos olhares de muitos anos, não é? Somos amigas há 40 anos, não é? E pronto, e portanto foi um colinho muito bom, e que me deu mais força ainda para resolver, não é? Pronto, para sentir que elas estavam comigo, que eu não tinha dúvidas nenhumas. E em relação ao colinho aqui do Dr. Diogo, como é que foi essa primeira consulta? Essa primeira consulta foi no dia 4 de janeiro. Exatamente. O doutor foi ver o fecheiro antes. Tive que ir ver, tive que preparar. Não, mas foi isso mesmo, que eu estava muito, porque portanto, as biópsias têm um determinado, um estadio que tem que ser, não é? Para análise. E eu estava, portanto, como deve. Ou sim ou sopas, tipo, o que é? Digam-me se é ou não é. Pronto. Seria sempre qualquer coisa. E então, quando eu entrei no gabinete do Dr. Diogo, ele disse-me assim, olha, vou-lhe já dizer uma coisa. A ter um cancro, que seja este, que é ótimo. Não foi? Eu acredito, essa parte não me lembro, mas eu às vezes digo isso e no seu caso... Porque depois podemos falar um bocadinho sobre alguns pormenores, mas de uma forma mais simples, também temos que descomplicar esta doença e às vezes o cenário pode não ser tão mau. Exato. E o Dr. Diogo não me conhecia, não é? Portanto, teve que desdramatizar logo. Não sabia que se eu ia ser uma dramática daquelas, portanto foi logo. E eu disse, ótimo, então pronto, olha, então venha ele. Se é para ser esse, se é para encomendar, quero mais fraquinho. Eu às vezes digo assim, se é para ter um, dê-me um assim. Exato. E portanto foi acalmou-me imenso, descreveu-me ainda hoje eu não sei que tipo de cancro era, tipo, as pessoas perguntam-me, é o qual? É o positivo? É o negativo? Não faço ideia, porque eu entreguei-me completamente nas mãos do Dr. Diogo. O Dr. Diogo depois disse, olha, vou-lhe já dar o contacto de uma cirurgiã para fazer a cirurgia e a partir daí nunca tive aquela coisa que algumas pessoas têm, que é pedir não sei quantas opiniões, pedir não sei o quê. Não, eu entreguei-me completamente e pensei, se eu estou aqui com o Dr. Diogo, é porque tinha que ser. Eu acredito muito nisso. Acho que as coisas acontecem porque têm que acontecer e não vale a pena nós tentarmos alterar o destino, não é? E mais uma vez, pronto, não estou aqui a ir para áreas mais esotéricas ou o que seja, mas acontece que eu acho que com a idade nós também aprendemos que às vezes não vale a pena ir por caminhos às vezes mais complicados quando o caminho está à nossa frente, quando a resposta está à nossa frente. É só acreditarmos, e eu senti imenso isso. E o próprio doutor transmitiu logo uma história de esperança, não é? Exatamente. Que foi qual? Então, o Dr. Diogo disse-me, olha, a minha mulher é uma doente oncológica, teve um cancro pediátrico com 9, 10 anos e é uma sobrevivente, estamos casados e temos um filho.
E agora já mais 2. E agora mais 2, exatamente. E portanto eu pensei, caramba, como é que, mesmo que eu tivesse dúvidas de que tudo iria correr bem, e pronto, e como o Dr. Diogo dizia muito bem, às vezes nem sempre, ou tu, Sara, nem sempre a energia que tu tens, o meu pai, por exemplo, que era uma pessoa do mais, era uma força, mas se calhar em vez de ter vivido 1 ano, tinha vivido se calhar 2 meses, pronto, e portanto, e temos sempre aquela sensação de que eu fiz tudo, eu dei tudo, eu não sucumbi só porque sim, foi porque efetivamente tinha que ser. E pronto, e portanto eu acho que é um bocado isso. Eu hoje em dia sinto-me mais aquela coisa do empoderamento. É estranhíssimo. Se calhar foi o cancro. Olha, estás a ver, no se início calhar achava que não, mas vai daí até me empoderou. Mas é verdade, se calhar sim, sinto-me mais forte. Tipo, mais forte. Sinto mais forte. Mas também eu acho que a idade também nos vai trazendo essa força, não é? Essa capacidade de nós ultrapassarmos e pensarmos. E eu acho que todos os dias é um bocado... E isso eu tento sempre passar aos meus filhos, que é tudo aquilo que nós fazemos... Nem que seja o cruzares-te com alguém na rua que te... Há bocadinho recebi uma mensagem no Instagram que a minha nora me mandou, que é ela que faz as tocas, não sou grande coisa nisso. E então, um rapaz que pedia que a irmã tinha sido internada hoje com lúpus e que a irmã gostava muito de ver o meu programa e que se lembrou que se calhar ela ficava animada se recebesse uma mensagem minha. Caramba, que forte, não é? Tipo, às vezes estas pequeninas coisas fazem a diferença, não é? E custa-te alguma coisa, de todo, nada. E é por isso é que é tão importante termos figuras públicas aqui no podcast a falar sobre cancro, porque tem sido esse o feedback que recebemos de pessoas precisamente que sentem essa força quando ouvem outras histórias. Doutor, quando este pequeno trator no sentido amoroso, no sentido amoroso da palavra, aditivo, chega ao seu consultório, como é que foi? Acompanhar alguém assim, nada dramática, prática, é mais fácil, mais difícil? Eu acho que realmente nós temos que nos adaptar a cada pessoa, não é? E temos que ter uma linguagem adaptada a cada contexto e a cada energia. Aqui neste caso foi fácil passar a mensagem, porque realmente também é uma pessoa bastante consciente de tudo, já vinha também com algumas ideias estabelecidas e portanto passar um plano terapêutico do que é que íamos fazer, o que é que se esperava, e na altura ainda não tínhamos tudo, porque depois da cirurgia ainda podem surgir algumas dúvidas, foi neste caso relativamente fácil, mas nem sempre é. Mas eu acho que o truque é nós tentarmos ser realmente empáticos e estarmos do outro lado, tentar perceber a pessoa, olhá-la, escutá-la. Porque o doutor todos os dias lida com várias pessoas com cancro, mas aquela pessoa que entra no consultório é a primeira vez que se está a deparar com aquilo, não é? E por isso eu muitas vezes, até não sei se foi aqui o caso, a minha primeira consulta, para além de ter que ser mais demorada por razões óbvias, eu às vezes até gosto de diluí-la em 2 primeiras consultas, porque a verdade é que muitas vezes o diagnóstico do cancro, o impacto é tão grande, é tanta informação e depois muitas vezes é tanta gente a querer ajudar que a pessoa está ali e nem sabe para onde olhar, o que ouvir, e é muita informação. Então nós também temos que tentar desconstruir e construir ao mesmo tempo uma mensagem e ter aqui um plano. Eu acho que a partir do momento que tínhamos um plano, a pessoa também fica mais tranquila. Então qual era o plano para a Kátia? Estávamos a falar de que tipo de cancro. Realmente, apesar do cancro ter uma dimensão que não era pequena, mas também não era muito grande, mas 3 centímetros já é um tamanho que é considerável, as características do tumor em si não eram muito agressivas com aquilo que foi visto ao microscópio, porque isto tem que ser dito, o diagnóstico do cancro na realidade é feito ao microscópio. Ainda precisamos de um microscópio para fazer o diagnóstico de um cancro. Claro que os exames de imagem, a mamografia, a ecografia, ressonância mostram-nos um nódulo, uma massa, mas é o microscópio realmente que nos dá as características das células e que nos diz se o cancro é mais de uma forma ou de outra. No caso da Kátia, era um tumor realmente cujo combustível eram as hormonas, por acaso, está a ver? Não tinha o outro cancro que muitas vezes ouvimos falar que é mais agressivo, que é o triplo negativo, que é o contrário.
E nos exames de imagem não parecia haver nenhum gânglio na axila, que é um dos sítios por onde este cancro muitas vezes pode ir, aparentemente também não estaria afetado. Portanto, em regra para este cancro, o oncologista passa a bola temporariamente ao cirurgião. Exatamente. E foi o que eu fiz. E quando foi operada, Kátia, como é que foi? E olha, eu lembro-me que a doutora Isilda Appel, que foi o doutor Diogo que me aconselhou, que tem umas mãos extraordinárias. que tem umas mãos disse-me logo isso, logo, não foi? Foi logo, a doutora Isilda, e curiosamente foi também operou a minha mãe. Olha, já nem me lembrava. Mas já no Hospital de Cascais, curiosamente. Portanto, eu fui operada pela doutora Isilda na CUF, e a doutora Isilda, quando acabei de ser operada, lembro dela ter entrado, ainda estava eu meio anestesiada, e ter dito: pronto, minha querida, agora só temos de ter cuidado a atravessar a estrada. Não é que ela é assim, ela é muito bruta. Porque ela também é muito bruta no bom sentido, não é? Aliás, ela é muito pragmática. Pragmática, exatamente. E gosta também, no bom sentido, de agarrar os doentes. Imenso. E os doentes estão super bem informados. E depois o que eu acho curioso é que quando a pessoa tem, enfim, um cancro, não é? Toda a gente já teve alguém, não é? Pronto, é sempre, a minha prima teve, a minha irmã teve, a minha mãe teve e não sei o quê. E depois nós temos que ter a noção é que são todos diferentes. Nós somos indivíduos, portanto é tudo diferente, os tratamentos são diferentes, as pessoas... É tudo diferente e portanto não há aquela coisa de olha, a minha mãe teve e está ótima, e está incrível. Eu percebo que as pessoas queiram... É normal. É normal. Por isso, o que nós temos que fazer, eu uso muitas vezes essa expressão, não há ninguém igual a si. Exato. Nem a mim. Portanto, o seu cancro, para o bem ou se calhar para o menos bem, é o único. Nós temos que arranjar a receita ideal para si. Exatamente. E eu depois de ter sido operada, pronto, lá está, tirei os tais 200 gramas, não é? Que é um bifinho, é um bom bife, é um bifinho, jeitoso. A qualidade, ainda bem que saltou cá para fora. Exato. E correu super bem, pronto, fiz aquela coisa do dreno, que é sempre chata, não sei o quê, mas eu acho que tive uma semana sem trabalhar. Tive uma semana sem... E depois continuei, quer dizer, se me doía, sim, se evitava pegar em pesos, obviamente, não é? Mas não sou de dar de beber à dor, nem entregar, até porque, como disseste muito bem, não é? Um pequeno trator, sabes que as máquinas estão muito tempo paradas, também se estragam. E portanto as coisas precisam de movimento. E portanto, obviamente, que durante uns tempos movimentei-me menos, mais devagar, mas não parei. Não parei porque eu tinha a noção. Eu tenho a noção que se parasse era pior. E a radioterapia, como é que foi? Olha, a radioterapia, portanto, eu fui operada dia 25 de fevereiro e comecei a radioterapia em junho. E só comecei a radioterapia em junho... Porque houve também aqui uma dúvida, e já agora que pode vir antes da radioterapia, que apesar do tumor na altura parecer relativamente pequeno, mas mesmo assim 3 centímetros, tinha ali umas características que às vezes nos colocam ali numa zona cinzenta de saber se tem ou não que fazer quimioterapia. Que é sempre algo que é normal, que tenha aqui um grande estigma e que também tenha aqui algum impacto, mas que também tem os seus benefícios, e temos que passar esta mensagem, e que no caso da tia Kátia, nós tínhamos dúvida, enquanto equipa, se lhe podíamos ou não poupar a quimioterapia. E como é que decidiram? E portanto tivemos que ir pedir ajuda à ciência. E neste caso usámos uma ferramenta que se chama Oncotype DX, que vai avaliar o tumor. 21 genes do tumor da tia Kátia. E que, com base nessa avaliação, nos dá um score de risco de recidiva, mas dá-nos outra informação muito importante. Se tem ou não benefício em fazer quimioterapia. Ou seja, se fazer quimioterapia vai ter um impacto na sua sobrevivência. E com este teste, com o score, que aqui queremos que tenha um score baixo, portanto aqui é bom ter uma negativa. Claro, pois foi, eu lembro do Dr. Diogo dizer isso. Conseguimos dar com mais segurança uma informação que é, no seu caso, fazer quimioterapia não iria trazer qualquer benefício, bem pelo contrário, que são os efeitos secundários subejamente conhecidos. Portanto, o benefício não era superior ao risco.
era abaixo de 1% no impacto da sobrevivência. Portanto, não valia a pena. Não, de todo. Portanto, felizmente a medicina evoluiu e dá-nos também aqui a possibilidade agora... Porque se fosse há uns anos, sem este exame, teria feito quimioterapia. Teríamos que ter feito quimioterapia, nem que fosse um esquema mais reduzido de 3 meses, mas 3 meses pode ter muito impacto. Claro. E Cátia, quando se sabe que não se tem de fazer quimioterapia, respira-se de alívio, não é? Mesmo. Não, e de facto é incrível, porque lá está, aquilo é um bocado tipo, imagina, eu imaginei que isto fosse tipo uma folha de Excel, não é? Em que tu metes para lá os dados, não é? Tinha menos de 50 anos, o tumor, portanto aquilo aparece lá um red flag, tem que fazer, não é? E o facto de ter feito este exame foi de facto, imagina, o meu pai há 35 anos, os meios de diagnóstico, os próprios protocolos dos tratamentos e não sei o que eram tão diferentes. Portanto, eu sabia que hoje em dia já seria muito diferente se eu tivesse que fazer uma quimioterapia. Pronto. E eu, de certa forma, também já estaria preparada. Mas foi um alívio, tipo, esquece. Foi e mesmo para o oncologista, não é? Nós, na verdade, só gostamos de prescrever aquilo que realmente achamos que tem benefício. E depois isto é que eu acho que é importante também, é que todo este processo, desde que eu descobri no dia 4 de janeiro, não é? Até ser operada dia 25 de fevereiro, houve N reuniões multidisciplinares que são fundamentais, exatamente, para definir exatamente o que é que eu teria que fazer, o que é que eu não teria. Portanto, não é só alguém. Pronto, eu lembro de falar com o Dr. Diogo dizer, vamos ter reunião agora segunda-feira, vamos discutir o seu caso e não sei o que ainda não. E é assim que faz sentido na medicina, já não é aquela medicina paternalista, o médico decide, dita e o doente pode ou não aceitar. É uma decisão de uma equipa com o outro lado. Consigo e com o seu envolvimento. Portanto, é aqui uma decisão partilhada. E isso dá-nos uma segurança de que estão a tratar de ti. Estão a tratar de ti. Portanto, não podia estar... De entrega, completamente. E por isso aí, as tais conversas que tu ouves, não sei quem te tem visto, não sei quem anda a ver... Mas eu estou aqui, estou na minha bolha. Sabes? Foi uma bolha incrível. Depois, quando foi a radioterapia, pronto, depois disto tudo, então, foi definido que eu teria que fazer 25 sessões de radioterapia é assim, não custa nada, efetivamente. Aquilo são 7, 8 minutos, é tipo lusco-fusco muito intenso. É verdade. Não é? Incrível. Verdade. É de segunda a sexta-feira e descansa ao fim de semana. Segunda a sexta. Depois estás ali na sala de espera pouco tempo, porque realmente é tudo muito célere, corre tudo muito bem, mas até fazes conversa, porque depois tens colegas, não é? Não são colegas de profissão, mas são colegas de doença. Pessoas amorosas e que acabas por... Já sabes que há aquele horário, porque depois tu tens um horário, não é? Tipo, imagina, tu tens o horário das 10 e portanto já sabes que às 10 horas encontras sempre aquelas pessoas, depois umas vão acabando o tratamento, então adeus, até para a próxima, não sei o quê, não. Se Deus quiser não há de haver próxima, aquelas coisas que a pessoa diz. E foi... Portanto, não me custou nada, exceto... Quando... Porque... Nem a sua pele se queixou? Queixou. Era aí que ia chegar agora. Exato. Então, o que é que sucede? Sucede que tive imensos avisos. Pôr muito creme, não deve usar sutiã, nem nada que aperte, vai usar sempre camisolinhas de algodão o mais leve possível, não vai andar ao calor, não vai fazer uma série de coisas que eu fiz. Não é? Até porque, lá está, eu estava a trabalhar. Depois, por outro lado, eu não sentia nada, porque efetivamente não se sente nada, porque aquilo é radiação, não é? Só que, ao fim de 25 sessões, e porque a regeneração celular demora precisamente os tais 28 dias, não é? Os tecidos começam a vir, as células começam a vir ao de cima, não é? E então começa a provocar a tal queimadura que eu acabei tipo na sexta-feira e na segunda-feira eu estava tipo eu até comentei contigo, então a melhor visão para nós tentarmos visualizar, toda a gente já teve bebés e o rabinho das meninas quando tem uma dermite das fraldas muito exacerbada e às vezes já com uma contaminação
de fungos, por exemplo, não é? Portanto, é assim que eu tinha a mama, o peito, com, portanto, vermelho, com umas pintinhas brancas. E portanto estava tipo, até abriu fissuras. Portanto, e neste caso, já agora também para contextualizar, teve que fazer radioterapia porque a cirurgia, e cada vez mais caminhamos também nesse sentido, foi uma cirurgia conservadora, ou seja, não houve aquela necessidade, como no passado, em quase todos os casos que se tirava tudo, cada vez mais, quando é possível, tiramos ali o tumor e algum tecido à volta. E a radioterapia é como se fosse um tratamento complementar para esterilizar o campo e alguma célula menos boa que ainda exista, algures, terra queimada, erradicar. E já agora devemos a radioterapia a uma mulher muito importante da ciência, Marie Curie. Isto é importante passar esta mensagem. Tanto é que no passado se chamava-se a radioterapia Curie-terapia. Curioso. Portanto, graças a uma mulher brilhante, com 2 prémios Nobel, temos acesso a um tratamento que foi refinado, claro, como é óbvio, mas que tem os seus benefícios mais do que comprovados, com os seus efeitos secundários também conhecidos, mas que os resultados e deixa-me aqui trazer aqui uma questão, que foi, apesar desses avisos todos que recebeu, do género, não usar sutiã, não usar roupas apertadas, não apanhar calor, para onde é que foi nessa altura? Eu estava a trabalhar na Feira de Santarém, na Feira Nacional da Agricultura, come-se muito bem. E então, portanto, eu estava a trabalhar e então vinha de Santarém a Lisboa a fazer a radioterapia de manhã, porque o meu turno era das 10, e fazia a radioterapia e voltava. Porque de facto eu não sentia nada. E depois, é assim, avisaram-me, às vezes dá um bocado de cansaço. Tenho lá tempo para estar cansada, tenho mais que fazer e não posso. Pronto, portanto, o que é que acontece? Depois de ter ficado naquele estado, eu não pude contar a ninguém. Porque eu tinha feito uma... Porque depois havia aquela coisa, então, mas não te avisaram? Então e agora? Não sei o quê, não? E eu ia ter que levar da minha mãe não, coitadinha, que a minha mãe na altura, pouco comentei com ela, fosse o que fosse, mas das minhas irmãs, do marido, esse era difícil não ver, não é? Mas pronto, e então fui tipo os miúdos, começa a pôr pomadas e coisas para ninguém saber, tipo disfarçar. Eu estou a saber agora. Pois é, foi isso. Então comecei a pensar, ora, o que é que eu fazia ao rabo das minhas sobrinhas quando elas tinham, porque eu só tenho rapazes, não é? E eu lembro-me. Eu conheço a sensação. Não é? Quando elas tinham aquelas dermites, coisa e não sei o quê, então comecei a fazer exatamente o mesmo na mama. E pronto, e foram uma semana, 10 dias, ficou incrível. Lá estava aquele sentimentozinho de culpa. Completamente. Não é? Tipo, aqueles miúdos que tropeçam, caem, esfacelam-se todos. Mas por outro lado passa uma mensagem que eu acho que é importante, que é a pessoa tem que se manter ativa e fazer coisas. E portanto eu acho que isso também é um dado que é muito relevante. Porque eu tenho a noção que eu não sou nenhuma super mulher, de todo. Eu tenho a noção que eu vou para o lado bom, como também eu posso ir para o lado mau rapidamente. Eu acho que a força deve ser a mesma. Portanto, a partir do momento em que eu deprimisse, começasse a ficar deprimida, como eu sou muito obsessiva ou compulsiva, eu ia ser a melhor deprimida. Eu ia ser incrível. Ia ser a pessoa mais bem deprimida aqui. E eu não ia querer isso. Por isso, dá-me sempre... Eu acho que custa tanto nós irmos para baixo... como custa vir para cima. O problema é que custa muito mais quando se está lá em baixo voltar para cima. E por isso é portanto, que também se calhar não quis parar, não é? Eu não ia, porque eu pensei, será que eu vou ter força? Tipo, se eu começar a ficar triste. E depois pensar assim, mas triste porquê? Como assim triste? Eu tenho imensa sorte. Eu tenho que olhar para as coisas. Isto parece um bocado estúpido, mas eu vou-vos dar só um exemplo. Eu fui delegada de informação médica durante muitos anos, em miúda. Já fiz muita coisa na vida. Não sabia. É verdade. Comecei aos 20. E um dos sítios onde eu ia era o hospital, o IPO. E podem não acreditar. E pronto, e já tinha passado pela morte do meu pai e, portanto, passei por esse mundo todo, não é? Com o meu pai, muito cedo. Mas eu, quando ia ao hospital do IPO, eu saía de lá sempre com uma sensação de isto parece um bocadinho irritante, esta é gratidão, não se aguenta, mas com uma sensação de gratidão e até de felicidade estúpida, que a pessoa pensa, eu devia ter ficado deprimida de ver tudo o que eu vi.
Mas eu saía de lá sempre, que bom, isto não me está a acontecer. Portanto, obrigada. Seja a quem for, seja a Deus, seja enfim, cada um acredita no que quer. Mas é curioso, eu nunca fui de me agarrar e pensar, ai, coitados, desgraçadinhos e tristes e não sei o que, e saí de lá deprimida. Não, eu saí de lá com uma energia até, tipo, caramba, como é que alguém se pode queixar porque estacionou mal o carro ou porque não tem dinheiro para comprar isto? Exatamente, tipo, são pormenores, são merdices. No meio do caminho houve um momento que foi assim mais difícil com uma pessoa que a amparou. Sim. Porque na altura, como a minha mãe também já estava nesta situação... Então antes disso, vamos explicar a história da mãe. Sim. Para as pessoas entenderem. Uhum. Quando estava a fazer os tratamentos, descobre que a mãe também tem cancro, não é? Eu quando conto à minha mãe que tinha recebido o diagnóstico e que tinha um cancro da mama, não fui assim muito drástica com o cancro, porque... Para a minha mãe a palavra ainda era muito forte, não é? E também é de outra geração. É de outra geração. E acho que o cancro para essa geração ainda tem um impacto maior. Não é? E a minha mãe acompanhou o meu pai durante toda... Ainda mais isso. Não é? Portanto, a cena de mãe, estou com um cancro, quer dizer, também, caramba. Então, olha, estou aqui com uma coisa na maminha e tal, mas... nem é muito grande, eles vão tirar isto no instante. E confesso que até aligerei muita coisa, porque acho que não faz sentido nenhum. E a minha mãe nesse momento diz-me, olha que eu também tenho aqui uma coisa. Disse, bom, querida, vamos lá ver. Isto pode ver uma camisa lavada a um pobre, não é? Cada um, agora sou eu. Pode ser. A Cátia estava a pensar, a minha mãe quer ser empática comigo. Exato. Mas na verdade... Exato, sou tosse, também tosse, não é? Tipo, também estou com um bocadinho de tosse. Não, querida, isto é uma coisa diferente. Não, mas eu tenho aqui uma coisa, queres ver? Sara, eu me caindo este mundo e o outro em cima. Porque não era uma coisinha, não era um caroçozinho, era uma massa imensa. Eu confesso que na altura tive vontade de lhe bater. A sério. Como se dá uma palmada a uma criança. Aqueles açoites por cima da fralda. Eu tive vontade, porque... Mãe, o que é isto? Não vos quis preocupar. Mas sabe que as pessoas dessa geração, dos 70 e muitos, 80, e vê-se muito no cancro da mama, são pessoas que muitas vezes escondem a doença dos outros, só quando ela é muito evidente é que já não dá. E eu estou a ouvir esta parte pela primeira vez, portanto não sabia, mas ironia do destino, a sua doença foi o sentinela e o alerta para a sua mãe. Completamente. É que foi mesmo. As duas na mesma mama. E eu disse, olha, que Santinha, então vamos lá ver uma coisa. Tratamos a minha mãe por Santinha. Santinha, vamos lá ver uma coisa. Então agora eu vou rapidamente tratar de mim e depois começamos a tratar já de si. Pronto. E portanto andámos as duas a par e passo. A minha mãe, obviamente, com mais idade, mais fragilizada, com... Mas foi um peso ou um apoio? É porque é a mãe, não é? A minha mãe foi um peso ou um apoio? Eu acho que foi mais um peso do que um apoio. Foi. Foi aí. E também foi uma das razões pela qual eu também não deu para me ir muito abaixo, não é? Porque tinha também ser o apoio dela. Porque também tinha, exatamente. Nós tivemos a minha mãe em guarda partilhada até há muito pouco tempo. É que no caso da mãe, com outra idade e com tumor com outras dimensões... Só para contextualizar, o doutor também é o médico da mãe. Veja bem a ironia do destino. É incrível, não é? Há os médicos de família e neste caso o oncologista da família. Espero não haver mais nenhum caso. Sim. Já agora. Mas a ser que seja consigo. Mas vamos esperar que não. Que disparate. Mas a verdade é que no caso da mãe, como a situação era muito mais avançada e um tumor aí com características ainda mais agressivas, tivemos que fazer aí quimioterapia. Pois foi. Fizeram mastectomia e total. Uma cirurgia mais drástica e muitos tratamentos a seguir. Numa pessoa com 79, 80 anos já... Tinha 81. 81? É muito complicado, não é? Porque isto não é como tratar uma mulher de 40, 50 anos. E o curioso é que eu comecei a ser seguida pelo Dr. Diogo no Hospital da CUF, depois passei imediatamente a seguir à cirurgia para o Hospital de Cascais,
para o Sistema Nacional de Saúde, para o Serviço Nacional de Saúde, e o Dr. Diogo, entretanto, Eu ainda mantenho o vínculo com a CUF, mas tenho aqui um lado B, que eu também fui médico da Marinha, médico militar. Exatamente. E consegui uma licença por algum tempo, e agora é definitiva, por um lado com pena minha, de voltar para o SNS. Portanto, isto é um mecanismo um bocadinho em contracorrente. Muitos médicos a sair do SNS e eu a voltar para o SNS e, quem diria, exatamente, voltar portanto, a ser o seu médico assistente. E o da mãe também. Foi mesmo curioso, porque a minha mãe foi sempre seguida só no Serviço Nacional de Saúde. A minha mãe não teve sequer na CUF. E, curiosamente, foi operada pela doutora Isilda, no Hospital de Cascais. E a cirurgiã de família também. Também, curioso. E esse momento assim mais difícil, qual é que foi? Esse momento foi quando eu fui à consulta com a doutora Isilda, portanto, passado pouco tempo de ter estado com o doutor Diogo, e fui com a minha irmã, porque a minha irmã é farmacêutica e é a minha irmã mais velha, e portanto é aquela pessoa que, mana, vem comigo porque tu vais ouvir tudo muito melhor, porque eu metade não vou ouvir se não escrever tudo, porque ela grava, faz favor, grava tudo. Pronto. E então, ela tem mais de 10 anos que eu, e então é assim, uma segunda mãe, não é? E então ela, com certeza, portanto, a minha irmã tem aquela capacidade de levar o mundo às costas. A minha irmã abraça toda a gente e leva toda a gente e toma conta de toda a gente, muito mais de mim, não é? Que fui a primeira bebé dela, não é? E de repente, quando chegámos ao parque de estacionamento e pronto, eu parei o carro e estamos a sair para a consulta e eu aí, sai, mana. Que chatice. Já viste isto? E se isto corre mal? Foi a única altura que eu tive assim uma quebra. E lembro-me de fartar de chorei. Oh, mano, isto, que chatice. Eu só dizia que chatice, porquê? E ela deu-me muito colinho e depois disse, pronto. Mas vai correr tudo bem e vamos embora para a frente. Para a frente é que é caminho. Pronto. E eu limpei as lágrimas, respirei fundo. Pronto. E faz bem ter esses momentos, são libertadores. Exato. Sem dúvida, porque isto é todo um momento muito emocional. O nosso tempo já está a chegar ao fim. Depois também é isso. Eu não queria deitar isto para os miúdos, não queria deitar isto para o Francisco, porque também achava que ele também precisava de ter força para me dar força e, portanto, eu também não ia estar a enfraquecê-lo. E, portanto, às tantas pensas, caramba, eu estou aqui uma coisa em ebulição, não é? Tipo a fermentar, isto vai ter que sair por algum lado. E pronto, e foi a minha mana mais velha que é incrível. E como todos os outros, nós somos 4 irmãos que nos adoramos e tivemos a minha mãe em guarda partilhada durante todo este tempo. E foi muito importante essa partilha, até para ela conseguir também ultrapassar a doença. Sim, claro. Nós já estamos a chegar ao fim do nosso tempo, mas até parece mal eu nem falar de comida, não é? Porque claro. Era um bocadinho estranho ter a tia Cátia aqui à minha frente. Tem que se aproveitar. E não perguntar nada sobre comida. A cozinha é o teu território natural. Sim. Durante o tratamento, cozinhar continua a ser um refúgio? Continua. Cozinhar para mim e cozinhar para os outros. E olha, e a propósito, deixa-me te dizer que realmente estas coisas todas, tudo faz sentido. Agora, recentemente, publicámos um livro com receitas em que fala precisamente no descomplicar, que o Dr. Diogo estava a dizer em relação ao cancro, mas descomplicar a nutrição no cancro. Porque acontece muito. Há sempre, de repente, há uma azeitona milagrosa que vai curar o cancro. Ou há uma pétala que tu não podes comer porque vai desencadear não sei o quê. E de repente torna-se tudo tão complicado que os doentes que estão com o cancro acabam por começar a entrar em stress e não querer comer, porque, por um lado, estão a fazer tratamentos, e no caso da minha mãe, eu não passei por isso, mas de certa forma passei porque vivi com a minha mãe, não é? E, portanto, tu já não te sentes bem, já não queres comer. E, de repente, não podes comer açúcar, não podes comer glúten, não podes comer isto, não podes comer aquilo. De repente, a nutrição passa a ser um problema e passas a ser
um doente desnutrido. E curiosamente, e depois também foi uma das coisas que eu aprendi e que acho que é importante passar esta mensagem, é que 70% dos doentes oncológicos em tratamento sofrem de desnutrição ou de malnutrição. E que isso tem um grande impacto no resultado dos tratamentos. Resultado final dos tratamentos. E 20% dos doentes morrem por desnutrição. Quer dizer, repara, porquê? Porque depois tu não podes fazer os tratamentos porque já tens menos peso, o protocolo que te foi dado era para um determinado peso e, portanto, o facto de estares abaixo tens que espaçar mais as sessões ou ajustar a quantidade dos químicos, não é? Que são feitos e, portanto, vai comprometer o sucesso do tratamento e do resultado. E, portanto, eu acho que aqui a mensagem principal é equilíbrio. Equilíbrio, tal e qual. O fundamentalismo não vai trazer nem tudo, qualquer nem vantagem. nada, nem sempre, nem nunca, até não é? Porque às vezes algumas dietas e algumas que se falam que não vale a pena agora entrar em pormenores, elas próprias podem ser geradoras de sintomas numa pessoa que já os tem, claro, e com os tratamentos. Portanto, temos de ter aqui um equilíbrio. Mas a verdade é que quando falamos de cancro, e aqui neste podcast já falámos várias vezes, as pessoas, muitas delas têm tendência a de repente, deixa-me mudar radicalmente a minha alimentação, não é? Porque apanham um susto. E no meio do susto, se a alimentação se a dieta alimentar que tinham era deficiente ou era má, então sim, fazem muito bem em mudar. Mas se por acaso já era uma dieta equilibrada, então não há por que mudar, não é? Não há por que, repara, aquela coisa de que o açúcar provoca cancro. O açúcar alimenta as células, sejam elas boas ou más. Portanto, é assim, obviamente que devemos evitar os processados, mas lá está. Na verdade, nós se seguíssemos os princípios da dieta mediterrânica, claro, dieta rica, completa, diversificada, essa é aquela que tem mais benefícios e que tem mais comprovação científica. Olha, por exemplo, as leguminosas, que devíamos comer tantas leguminosas e que raramente comemos, e quando comemos de lata ou de frasco. Não custa nada, é de molhar, cozer, cozes até com um bocadinho de alga kombu, que torna a leguminosa mais digestível, e depois congelas. E em vez de ir à despensa, vais ao congelador e tiras. Eu acho que... Mas a vontade de cozinhar, o prazer da cozinha, continuou? O prazer continuou, sim, claro. Até porque o facto de... Eu sou um bom garfo, não é? Eu sou um bom garfo. É bom. E para além de gostar de cozinhar para mim, gosto de cozinhar para os meus, sabes? Aquela frase do Miyakoto, não é? É um ato de amor. Às vezes, se calhar é um bocadinho egoísta, pelo sentido em que, isto é um bocadinho repescado. Mas quando tu cozinhas para os outros, é porque queres que os outros se sintam felizes. Porque o facto de eles se sentirem felizes estão-te a fazer feliz também. Portanto, na realidade, é uma coisa que não é assim tão altruísta como isso. Mas é uma boa contaminação. Não é? Kátia, para terminarmos, uma mensagem para quem acabou agora de receber o diagnóstico. O que é que gostava de dizer? Então, primeiro para quem... o diagnóstico é importante. Os meios diagnósticos estão à nossa beira, devemos fazer uso deles, não é? Portanto, não procrastinar. Eu lembro-me que o Dr. Pedro Cabral, quando me fez a mamografia, me disse: a sua mama faz anos. Escreva na agenda, em dezembro, a sua mama faz anos. Portanto, todos os anos, neste dia, venha fazer uma mamografia. A quem recebeu a notícia que cada caso é um caso, portanto, não nos fixarmos na vizinha, na prima, na amiga, cada caso é um caso, confiarmos a 100% no nosso médico e acreditarmos nestas energias boas, porque afinal de contas é ciência, não é só tontice, faz todo o sentido, porque quando estamos felizes, as células... tendem as células, como é que se chamam? Natural Killers. NK. Incrível, adorei. Tudo faz imenso sentido, não é? Pronto, e portanto eu acho que sim, eu acho que é pensamento positivo acima de tudo.
por muito que às vezes o dia esteja muito enevoado, muito escuro, muito cinzento, mas há sempre uma luz ao fundo do túnel. E é essa luz que nós temos que procurar. Kátia, doutor, muito obrigada aos dois. Muito obrigada, querida. Obrigada. Tenho Cancro e Depois é um podcast de SIC Notícias com sonoplastia de Gustavo Carvalho e Hugo Oliveira, com apoio à produção de Joana Henriques e João Filipe Lopes. A coordenação é de Joana Beleza e a direção de Bernardo Ferrão. A música deste podcast foi cedida pelo José de Combo em memória de Pedro Gonçalves. Eu sou a Sara Tainha, ouça e subscreva este podcast na plataforma que preferir, avalie e envie os seus comentários. Se quiser saber mais sobre este tema, vá ao site do Tenho Cancro e Depois. O cancro é de todos. Tenho Cancro e Depois é um projeto editorial da SIC Notícias com o apoio da Novartis. Um espaço multiplataforma que acolhe todas as vozes que contribuem para normalizar como se fala de cancro, fundamental para uma sociedade mais informada e empática. Partilhamos experiências e criamos pontes, porque o cancro também deve ser conversa. Saiba mais e acompanhe este projeto em tenhocancroedepois.pt. Num mundo cheio de informação, como ajudar os mais novos a compreender as notícias? O Grupo de Mídia Impressa tem hoje na sua oferta informativa o SIC Explica-me e o Expressinho. Projetos editoriais pensados exclusivamente para crianças e jovens. Notícias claras, adaptadas, que despertam curiosidade e formam cidadãos informados. SIC Explica-me e Expressinho. Informar para crescer.